Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz, grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Vamos orar? Grande é o teu nome, Deus de Israel. Santo e louvado seja o teu santo nome, porque o Senhor criaste todo esse mundo. Nós te agradecemos por estarmos aqui neste bom lugar. Nós te agradecemos porque estamos com vida e com saúde. E nós invocamos a tua santa presença aqui conosco. Que o teu Santo Espírito também paire sobre nós, sobre essa igreja, e que aqui os teus anjos façam morada. Abençoe agora os dízimos, as ofertas, que eles possam, Senhor, ir naqueles lugares onde a tua palavra precisa ser dita, falada, pregada, e o teu nome possa ser reconhecido. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Nós almejamos outro lar, um novo Éden pra morar, pois ficaremos por aqui somente um pouco mais. Essa promessa quero alcançar, custe o que custar, e enquanto espero, sigo confiando no poder que vai me salvar. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Um novo dia surgirá quando Jesus aqui voltar.
Por volta do mês de maio desse ano, quem acompanhou, nós tivemos o privilégio e a oportunidade, a bênção de conhecer aqui o pastor Keidson. Lembra de Keidson? Ele passou uma semana conosco aqui, contou muitas experiências. E meses depois, nós fomos mais uma vez abençoados pela presença do filho, o Pedro. Lembra do Pedro? Ele pregou aqui num domingo, numa quarta-feira. E hoje nós temos mais um privilégio, mais uma bênção, de conhecer agora a mamãe dessa família linda, a irmã Ana Paula. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Esse momento é seu, nosso, que a palavra de Deus será pregada aqui. Deus abençoe a irmã. Bom dia! Feliz sábado para vocês. Opa, não cai não, né? Não cai não. Que bom estar aqui na igreja do Jardim Prudência. Realmente, meu esposo esteve aqui. Eu vim uma vez com ele, um dia à noite, vim com os outros dois que eu tenho, né? Na verdade, eu tenho 3 meninos em casa, gente. E é uma bênção ter aqueles 4 homens na minha casa. Vocês não imaginam. Eu sou muito agraciada, sou muito abençoada por Deus. E eu fiquei feliz com o convite do irmão Arnaldo. Eu estou aqui hoje pelo chamado de Cristo, porque se não for por Ele, a gente não faz nada, né? Há 2 meses atrás, um pouquinho mais que 2 meses, eu recebi um chamado então para liderar um novo ministério. Depois de 11 anos de escola adventista, onde eu atuei como professora, atuei também como coordenadora pedagógica, eu recebi então o chamado de agora liderar um ministério da igreja que tem me mostrado assim, nuances lindas, que é o ministério da criança e do adolescente. E eu agradeço, Sara, pela sua música, que Jesus realmente possa ser expressado através de todo o seu ser, como você cantou aqui. E é tão bom falar para crianças e para adolescentes, porque é a força da igreja. Então agora eu queria pedir uma licença à igreja, porque eu sei que tem um pouquinho aqui, mas tem. E eu quero então dar um bom dia só para as crianças, juvenis e adolescentes dessa igreja. Bom dia! Bom dia! Olha, eu tive uma impressão que eu ouvi outras vozes no caminho. Então assim, crianças, adolescentes e juvenis, eu vou falar com vocês são a força dessa igreja, hein? Bom dia! Bom dia! Tudo bem, eu deixo os adultos falarem também, porque a Bíblia diz que se nós não nos tornarmos como crianças, nós não herdaremos o reino dos céus. Então, bom dia, bom sábado para vocês. Eu escolhi um tema, na verdade eu acho que esse tema me escolheu, porque, como eu disse, eu sou uma apaixonada pela educação adventista. E eu sempre ensinei, e sempre gostei muito de ser professora. E eu acredito que Deus usou esse método para ensinar o ser humano. Foi ali, na roda, sentada com seus discípulos, foi mostrando através de ilustrações, foi mostrando através de parábolas, foi abrindo a palavra de Deus e contando as histórias contidas, e foi falando aos adultos e crianças que ele ensinou. E o título da nossa reflexão de hoje é Ensina. Tem um PowerPoint aí, né, que está ali, Educação de Crianças e Adolescentes. E eu queria ler com você um texto bíblico para nós entrarmos na palavra. Nós vamos ler Juízes 13, capítulo 8. Mas nós vamos orar também. Abra lá em Juízes 13, capítulo 8. Vou esperar 10 segundos, porque vocês são bons de Bíblias e abrem rápido. Vamos orar. Querido Senhor, mais uma vez nós rogamos a Tua santa e boa presença aqui neste lugar. E eu sei que o Senhor já está aqui conosco, Senhor. Eu sei que o Seu Santo Espírito já está aqui também. Mas agora nós queremos pedir que o Senhor impressione os nossos corações,
fale conosco e ensine o que nós precisamos aprender. Que o Senhor possa usar os meus lábios, mas que acima de tudo o Senhor possa abrir a mente, o coração de todos aqueles que irão ouvir. E que possamos sair daqui sabendo que fomos transformados pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Tem uma história interessante em Juízes 13, e eu acredito que não seja desconhecido da igreja. Todo mundo em algum momento já ouviu essa história. Alguma criança, algum adolescente também já ouviu essa história daquele homem forte, bonito, grandão, que tinha um cabelo grande. De quem que eu estou falando? De Sansão. De Sansão. Muito bem. Vocês são ótimos. Mas olha só o texto que nós vamos ler, está lá no verso 8. Então, Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Deus então ouviu a oração de Manoá, e o anjo do Senhor, o anjo de Deus, veio novamente falar com a mulher quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela, mas ela foi correndo contar para o marido: o homem que me apareceu ao meio-dia está aqui. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: foste tu que enviaste, que falaste com a minha mulher? Ele respondeu: sim. Quando as palavras se cumprirem, Manoá perguntou: como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? E o verso 13 diz: o anjo do Senhor respondeu: sua mulher terá que seguir tudo o que eu ordenei a você. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho, nem bebida fermentada, nem comer nada impuro. Ela terá que obedecer tudo que ordenei a você. Ensina o caminho. Manoá estava ali, prestes a esperar nascer um neném, e a dúvida era: como fazer? Será que tem manual de instrução quando a gente tem uma criança? Será que tem manual de instrução para um bebê? Bom, pelo menos para a preparação, aqui o anjo deu, né? E aí, eu fico perguntando: como nós podemos ensinar o caminho? Como vamos ensinar o caminho? A palavra de Deus diz lá em Provérbios 22, ensina o caminho ou é no caminho? Alguém sabe? Ensina no caminho em que deve andar, e ainda quando ele for velho, não se desviará dele. A palavra de Deus fala para ensinar no caminho. E nós temos alguns caminhos que eu queria trabalhar com vocês agora nesta manhã. Caminhos que seria muito importante que todo ser humano, toda criança, todo adolescente aprendesse a andar, né? Ensina a criança no caminho, não é o caminho. Ensinar o caminho é como você dizer assim: olha, vai lá, ali é o caminho. Mas no caminho é você pegar na mão e falar: vamos lá no caminho? No caminho é junto. Então, o que nós devemos ensinar? E aqui eu preparei alguns tópicos, não são muitos, do que nós podemos ensinar no caminho. E eu coloquei aqui o caminho do amor. Hoje, como nós estamos vivendo, vocês têm visto o mundo como ele está, nós podemos ver amor em tudo que nós vemos no mundo, certo? É fácil você andar no trânsito hoje, se porventura você fechar, você vê uma pessoa assim: olha, desculpa. É assim que você recebe, né? Ou às vezes você encontra as pessoas sempre alegres, sorridentes nos lugares, com muito amor para te receber. É assim? Não é assim. O mundo tem cada vez ficado mais difícil. O amor tem se esfriado de tal forma que nós percebemos isso em todos os lugares que nós vamos. E esse é um dos desafios que nós temos hoje para ensinar os nossos filhos, nossos adolescentes, nossas crianças, nossos jovens. Ensinar as pessoas que vão entrar em contato com a igreja pela
primeira vez, ensinar o caminho. Como é fácil? Você sabe, lá em Coríntios 13, né, nós chamamos ali como que eu posso falar? Nós chamamos ali do mandamento do amor, né? Lá fala assim, ó, que o amor é paciente, é bondoso, não tem inveja, não se vangloria, não se orgulha. Isso é fácil para nós, não é? Não se orgulha, não se vangloria, não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Para o adulto isso não é fácil? É muito fácil. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aí? É fácil ensinar o caminho do amor? Será que é fácil falar assim, olha, criança, você não pode ter inveja do seu amiguinho. Eu não tenho inveja dos meus irmãos, dos meus amigos. Olha, não pode ficar com raiva do amiguinho. Eu não guardo rancor dos meus irmãos. E aí, irmãos? Está vendo que ensinar é no caminho? Outro caminho que nós devemos ensinar é o caminho da alegria. E esse é fácil, porque o povo de Deus é muito alegre, né? A alegria faz bem à saúde e estar sempre triste é morrer aos poucos. Tem um provérbio para isso, que é o Provérbios 17:22. Sabe que o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos? Ensinar a alegria é praticamente ensinar a ser grato. Eu faço sempre essa analogia. Ensinar a ser alegre é ensinar também a ser grato, é ver a alegria em pequenas coisas. No mundo que nós estamos, onde tem muita ansiedade, falar de alegria às vezes parece ser um clichê, parece ser difícil. A nossa geração parece que era mais fácil, nós nos contentávamos com muito menos coisas do que agora. Agora as crianças e adolescentes têm muitas outras influências e os vídeos, cada vez mais curtos, estimulam ali ações e emoções muito diferentes daquelas que nós fomos expostos. E como ensinar alegria diante disso? Ensinar que ter alegria às vezes é andar no parque com a família. Ensinar a ter alegria às vezes é ter um amigo para a gente confiar. Que sorrir de coisas bobas, como por exemplo, derrubei o suco naquele forro novinho que a mamãe colocou. Será que quando isso acontece em casa, estou falando, não é para ficar alegre com isso, não é isso. Mas será que quando isso acontece lá na sua casa, se acontecer com uma visita, o que você vai fazer? Fica tranquilo, eu vou por outro. Não aconteceu nada. Mas quando é uma criança ou um adolescente, é o quê? Puxa, você sem atenção de novo. E não poderia ser, filho, isso acontece. Estamos felizes porque estamos juntos. Vamos trocar juntos o pano? Gente, isso é desafiador para mim. Eu tenho 3 meninos. E um marido. Vamos lembrar disso. Né? Ensinar a ser alegre nas pequenas coisas. Eu vou falar uma coisa para vocês. Toda sexta-feira lá em casa a gente tem um desafio nessa da alegria. Porque toda sexta-feira eu estou muito cansada, meu esposo está muito cansado, mas nós temos pelo menos dois pré-adolescentes que têm muita energia ainda. E o desafio é, depois dali do lanche, do pôr do sol, é jogar um joguinho chamado quarteto. Alguém já viu esse joguinho, quarteto? Joguinho quarteto é um joguinho de memória, onde a gente distribui cartas, cada um pega lá uma quantidade de cartas, e a memória eles têm títulos, são títulos bíblicos, de histórias bíblicas. Então você tem que estar ali no seu jogo de cartas, você tem que tentar descobrir quem está com aquele quarteto que você tem nas mãos. E lá na minha casa dá para brincar, porque nós somos em 5, né? Só que esse é um joguinho que demora.
E geralmente eu e o Keito a gente não ganha porque a gente não está concentrado, mas eles ganham. Porque é o seguinte, você pergunta, Pedro, eu quero a carta número 5, o Senhor livra Israel. E aí se o Pedro tiver essa carta número 5, o Senhor livra Israel, ele tem que me dar. Mas se ele não tiver, ele vai falar, não tenho. E aí aquele jogador que tem a carta já fica assim, se ela pediu essa e eu tenho, significa que ela está com outra carta também. Porque são 4 cartas. Por isso o nome é quarteto. E é desafiador jogar esse jogo no dia de sexta-feira. Porque realmente eu estou muito cansada, o Keito está muito cansado. A gente perde. Quem ganha? Quem forma mais quartetos. E adivinha quem forma mais quartetos em casa? Os meninos. E eles sempre ganham. Mas é um momento tão alegre e divertido, tão alegre, porque eles zombam de mim e do pai, porque a gente não consegue memorizar com quem está as cartas. Eles riem, porque às vezes eles pegaram com quem está a carta, e eles nem têm aquela carta, mas eles pegaram quem tem. Então é um momento tão alegre e divertido. E ontem a gente não brincou de quarteto. O cansaço venceu muito. Mas eu ouvi do meu filho no meio assim, mas é sempre tão alegre quando a gente brinca disso. Eu falei, filho, vamos brincar amanhã à noite. Mas é tão gostoso você ensinar a alegria e dizer que a alegria está em pequenos momentos. Não precisa estar em grandes coisas, em grandes eventos, em grandes presentes. Pode estar ali junto com a família. Eu tenho certeza que ensinar o caminho da alegria é um desafio até mesmo para os adultos. Jesus era um homem alegre e ele gostava das crianças e pessoas alegres perto dele. Ensina. Qual outro caminho que nós podemos ensinar? Eu coloquei aqui o caminho da persistência. E o caminho da persistência, até para o adulto, é um pouquinho diferente e difícil de ensinar, mas é um caminho necessário. Porque olha só o que diz em Romanos 5, verso 4. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. A perseverança produz experiência. Já viu aquela história de suportar o processo? Ninguém está disposto a suportar o processo. Uma coisa que talvez as mulheres lutam mais com isso, eu não sei se tem um homem que luta com isso, mas sobre fazer dieta. Já ouviu falar disso? Toda segunda-feira é o dia de começar o quê? A dieta. Mas suportar o processo da dieta é algo difícil, trabalhoso. Mas se suporta e persevera, chega lá. Outra coisa que é difícil na escola, por exemplo, aprender a tabuada. Eu não sei aqui se vocês tiveram que aprender a tabuada quando criança, mas eu tive que aprender a tabuada. E não vou falar na minha época porque eu sou nova, viu gente? Mas assim, alguns anos atrás, quando eu tive que aprender isso, eu me lembro que a diretora da escola chamava lá na sala dela e fazia pergunta de quanto era 2 mais 2, 5 mais 5, e quem não sabia levava ali um bom castigo, não podia ir para o recreio, enfim, coisas que não existem hoje, né? Mas, para eu aprender a tabuada, demorou, porque eu tinha que deixar de, às vezes, assistir o que eu queria assistir, de brincar com os meus amigos, mas eu tive que suportar esse processo. E lá na minha casa, a gente também teve que ensinar isso. Eu me lembro do Pedro, aquele que veio aqui pregar, quando ele estava no 3º ano, a professora inventou de fazer uma competição de tabuada toda sexta-feira. E quem queria o Pedro no time dele? Ninguém. Porque ele não sabia tabuada. E aí um dia ele chegou em casa e falou assim: mãe, não quero ir aqui na escola dia de sexta-feira. Eu falei, mas como assim? Não tem como? Ele não, toda sexta-feira ele não queria. E aí eu descobri por quê. Porque tinha competição, tinha os grupos e ele nunca participava. Então ele ficou, mãe, eu não quero ir. Eu falei, não, meu filho, tem um jeito de resolver isso aí. Ele, qual jeito? Eu falei, aprender a tabuada.
Ah, muito difícil, muito difícil. E aí você sabe, né? Mãe tem um coração mais bondoso e às vezes a gente não consegue ali ajudar o filho naquela perseverança toda de estudar a tabuada. Então chegou o meu esposo, o Keison, falou o seguinte: tem uma forma que eu aprendi e nunca esqueci. Aí o Pedro, qual é, pai? Então o Keison foi lá, pegou 15 folhas de chamequinho e falou assim: olha, eu quero 15 tabuadas do 9. Aí ele, mas aí eu vou ficar a tarde inteira fazendo. Ele, ó, se você for esperto, você vai fazer mais rápido, mas são 15. Não quero, e chorou, e lamentou, e foi atrás de mim. E mãe não pode fazer a ordem do pai, né? Nem o contrário, o pai também não pode fazer a ordem da mãe. Podem até conversar depois lá escondido, voltar para a nova decisão, mas desfazer a gente não pode. E o Pedro foi lá fazer as 15 tabuadas dele. Quando chegou de tarde, mostrou para o pai, feliz: ó, pai, tá aqui as 15 tabuadas. Aí quem só fez lá umas perguntas, realmente ele tinha aprendido a tabuada do 9. Ele, filho, agora eu quero 15 do 8. Não, pai, ele, mas a tabuada não é de multiplicação? Sim, então eu quero 15 do 8. Gente, foi uma semana aquele sofrimento todo dia para ele. Uma semana. Na sexta-feira teve um concurso na escola. Ninguém queria chamar o Pedro. Aí ele sobrou, como sempre ele sobrava, e a professora incluiu ele no grupo. Só que o grupo dele ganhou. Porque todas as tabuadas que eram faladas, ele respondia. Como que ele voltou? Como vocês acham? Mãe do céu, você não sabe. Já estão me disputando para o próximo concurso. Querem que eu vá no próximo concurso porque já querem para o grupo. E tinha aqueles que eram muito bons na tabuada, que sempre não chamavam ele, e estes estavam disputando o nome dele. E aí eu falei: filho, foi doído estudar a tabuada durante a semana? Adivinha o que ele respondeu? Nem tanto, mãe. Às vezes o processo para a gente parece mais dolorido do que para eles. Mas nós precisamos ensinar o caminho da persistência. Outro caminho que nós precisamos ensinar é o caminho da verdade. Caminho da verdade. Olha só o texto que nós temos para falar sobre a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Falar a verdade, para falarmos da verdade, a gente tem que saber conhecer a verdade, viver a verdade, porque ela vai falar não pelas nossas palavras, mas ela vai falar pelas nossas ações. Hoje em dia a educação positiva está muito em alta e parece que isso inibe a educação formativa, porque falar da verdade é ensinar sobre ter responsabilidade, sobre renúncia, sobre restrição, sobre perdão, sobre disciplina. Verdades como essas que muitas vezes não são ditas aos nossos filhos. Eu disse para vocês que eu trabalhei muito tempo na educação adventista e eu recebia ali pais para falar comigo a respeito de alguma coisa pedagógica do filho, ou até mesmo quando eu percebia na conversa que não tinha nem nada a ver com pedagógico, tinha a ver com educação. E muitas vezes eu recebi pais reclamando da escola, do professor, e falando: olha, o professor está sem paciência com meu filho, só porque ele não quer fazer a lição. Tem que respeitar o querer dele. E eu olhava para aquela família, às vezes, para aquela mãe que falava coisas como essa, eu falava: mas e a questão da persistência, de falar: filho, você vai para a escola, lá você vai ter que obedecer, lá você vai ter que ouvir não, lá você vai ter que compartilhar, lá você vai ter que se afastar daqueles amiguinhos que não são tão legais com você. São caminhos de verdades. A gente precisa falar verdades para os nossos filhos, ensinar responsabilidade. Sabe uma situação que aconteceu uma vez e eu fiquei pensativa?
Foi bem recente isso. Numa escola que eu estava trabalhando, um dia chegou uma mãe lá desesperada. Eu preciso falar com a professora e tem que ser agora. E a professora estava dando aula, em plena aula, mas eu preciso falar agora. Eu falei, olha, eu preciso saber o que a senhora quer falar, de vida ou morte. Não, mas é um assunto muito importante. Eu falei, eu posso ajudá-la porque ela está em aula. E ela falou, então tá bom, mas eu preciso falar com ela hoje. Eu falei, então me diga o que a senhora precisa. E a mãe, com toda a eloquência que ela tinha, falou, olha, o meu filho trouxe os cards dele para a escola. Você sabe o que é cards? São as cartinhas que eles brincam. E eu não sei qual é o card daquela... São cartas. Ele trouxe. E eu tinha falado para ele que não era para trazer, porque a professora proibiu de trazer. Mas ele trouxe. Acontece que ele perdeu um. E agora eu preciso falar com a professora, porque ela vai ter que parar e procurar esse card que ele perdeu. Porque ele fica muito irritado em casa, ele chora, ele está chateado e precisa achar esse card. E eu olhava para aquela mãe e fiquei pensando, qual é a verdade que ela não contou para esse filho? De que ele teria que ter responsabilidade, de que se não era o dia do brinquedo não podia levar. E principalmente, filho, você perdeu, isso aí é uma consequência de você ter desobedecido. Verdade. A gente precisa ensinar verdade para os nossos jovens, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para nós mesmos. Precisamos ensinar sobre a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando nós ensinamos sobre honestidade, sobre perseverança, quando nós ensinamos sobre restrição, sobre causa e consequência, nós estamos formando pessoas honestas, sérias, comprometidas com responsabilidade. Não tem aquele texto que Ellen White diz que o mundo precisa de homens que sejam verdadeiros e honestos, ainda que caiam os céus. Então nós também temos um compromisso com o caminho da verdade. Outro caminho que eu queria falar com vocês é o caminho da pureza. E o verso que eu escolhi está em Salmo 51, verso 10. Davi ali, quando ele está pedindo perdão a Deus, eu creio que naquela poesia do Salmo 51, ele expressa um sentimento de mais pureza, de mais arrependimento. 51, verso 10 em Salmos diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Caminho da pureza. Irmãos, é tão difícil ensinarmos o caminho da pureza, porque todos hoje têm acesso a um aparelho que dificilmente nos anos 80 ou nos anos 90 era tão fácil ter, que é o celular. E tem um dado que me assusta muito, que está bem escrito aqui, ó. 73% dos jovens entre 13 e 17 anos têm acesso hoje à pornografia. Ensinar a pureza, onde a pornografia, ou vídeos, ou acesso à música está apenas a um clique do nosso smartphone, tem sido muito difícil. Até mesmo para nós adultos. Porque já viu quando você está lá navegando na sua internet e do nada aparece uma propaganda? Se você usar um clique, você já está dentro do site. E quando esse clique é em lugar impuro, em sites de imoralidade, em músicas imorais, a gente precisa ensinar nossos filhos sobre a pureza. Ensinar que devemos ter cuidado com o corpo, com a exposição do corpo, com a exposição do nosso pensamento na internet, com a exposição das nossas emoções na internet, das companhias que a gente tem na escola, porque pode nos levar para caminhos impuros. Ensinar que nem todos os vídeos precisam ser assistidos, nem todos os vídeos precisam ser postados ou repostados. Ensinar que tem pessoas que vai influenciar a impureza nas pequenas
coisas. Ensinar que tem companhias, sejam na escola ou seja online, que não vale a pena a nossa atenção. E isso não é sobre controle. Não é você dizer não, não, não. Isso é sobre diálogo. É olhar para o seu filho, explicar que isso pode tornar ele, colocar ele em caminhos impuros, caminhos que vai tirar toda a inocência que ele existe, que ele tem. Sansão, a história de Sansão eu não vou contá-la, porque eu sei que já é conhecida. Mas Sansão, ele teve oportunidade ou não teve através da educação dos seus pais? Claro que teve. Sansão foi instruído o que ele deveria comer, como ele deveria se vestir, se ele poderia ou não passar a navalha no cabelo, qual era a pessoa ou quem ele deveria escolher para se casar. Sansão, ele teve essa oportunidade de escolher. E se nós não oferecermos um leque de informações para os nossos filhos, eles não terão um leque de conhecimento para escolher. Por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência, delicadeza, nós mostramos que somos servos de Deus. Isso está em 2 Coríntios 6, de 6 a 7. E isso é muito importante ensinar para os nossos filhos. Está aqui um registro que eu tirei da Folha de São Paulo. A principal rede social utilizada por crianças e adolescentes no Brasil são YouTube, está ali, YouTube, Instagram. E essas são a faixa etária de pessoas, de crianças que acessam, né? De 9 a 12 anos é o público do YouTube. E de 13 a 17 anos, o público é do Instagram. Mas também tem o Twitter, o TikTok, o Facebook. Nós estamos criando geração que está a um clique de conteúdos muito bons na internet, mas de conteúdos que não deveriam ter sido colocados na internet. E a gente precisa orientar nossas crianças e nossos filhos e as pessoas que entram aqui na nossa igreja. Outro caminho que nós devemos ensinar para os nossos filhos é o caminho da fé. E aqui eu preciso falar de culto familiar. Não tem como falar de fé sem falar do culto familiar. Sabe por quê? Queridos pais, queridos líderes dessa igreja, a sua fé não vai levar o seu filho além. A sua fé não vai levar a pessoa que você estuda a Bíblia além. Você precisa ensinar ela a ter fé por si só. E para crianças, jovens, adolescentes, não existe um cenário mais lindo para se ensinar a fé do que no culto familiar. Porque é um momento onde você, como família, se debruça para adorar a Deus, falar das coisas da semana, ler a palavra juntos, orar, quem sabe pedir, falar, olha, eu estou com um problema lá no meu trabalho, ore por mim, ore pelo papai, ore pela mamãe. Vamos pedir a Deus para Deus abrir portas para isso. E já pensou no próximo culto familiar? Lembra que a gente orou sobre isso? Olha que bênção que Deus derramou sobre nossa família. Esse tipo de diálogo precisa existir. Sabe? Eu conheci uma pessoa lá em Goiás, eu sou goiana, né? Que tudo que ela tinha problema, ela foi uma grande amiga. Tudo que ela tinha problema, ela chegava em casa e falava assim: meninas, crianças, eu preciso de uma ajuda. E aí as crianças vinham, ela falou: eu preciso que vocês orem junto comigo. A mamãe está passando por uma situação muito difícil agora no trabalho. E ela ajoelhava com os filhos ali no tapete da sala, orava, pedia para um deles orar. E às vezes essa oração na semana era atendida e no culto familiar ela testemunhava. Lembra que eu pedi para vocês orarem? Olha, a mamãe recebeu essa bênção. Sabe como a gente ensina a ter fé? Tendo fé. Não tem como ensinar falando, olha, você precisa ter fé. A gente precisa ter fé. E no culto familiar é o momento que a gente demonstra a Deus adoração e dependência dele.
É no culto familiar que você ensina talvez o seu filho a ficar quietinho na igreja. É no culto familiar que você ensina que ele tem que ter reverência em alguns lugares, que ele precisa adorar. Se nós ensinarmos os nossos filhos a terem fé, a fé deles vão levar eles além, porque a nossa fé não leva eles além. E eu sei que tem pouquinhos aqui, adolescentes, juvenis que estão me ouvindo. Você precisa ter a sua fé. E a sua fé se desenvolve se você ora, lê a Bíblia, estuda a lição, busca a Deus. É assim que desenvolve a nossa fé. Outro caminho, eu já estou terminando, viu, igreja? É o caminho da esperança. Ensinar os nossos filhos a ter esperança. Tem um salmo que eu gosto muito, o Salmo 146, verso 5, que diz: como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus do Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Como ensinar a criança, o adolescente, ou ensinar aquele que você pregou a palavra de Deus, que veio para a igreja, que se batizou, a ter esperança? Se não tiver outro meio de ensinar, não é só pelas palavras, é pelo quê? Pela vivência. Não existe outro meio. Ensinar a ter esperança que esse mundo não vai permanecer assim. Ensinar a ter esperança que se alguém falecer em Cristo, vai ter a chance do reencontro. Vamos ter o reencontro. Ensinar que Jesus vai voltar. Isso é ensinar a ter esperança. Mas só podemos fazer isso vivendo isso. Esse é o caminho para se ensinar. Ensinar que nós vamos ter um novo céu e uma nova terra. E todas essas coisas ruins já serão passadas. Isso é ensinar o caminho da esperança. Ensina, ensina e ensina. Não tem como ensinar por meio de palavras. Nós precisamos ensinar por meio do exemplo. Olha só essas imagens. Não tem como eu falar para o meu filho: filho, eu quero comer um bolo hoje. Ah, mãe, como faz? Olha, você vai pegar os ovos, a farinha, o leite, vai bater lá com açúcar no liquidificador, põe lá na forma e põe para assar. Se isso tiver escrito, ele pode até fazer. Mas quando eu estou com ele, ensinando o caminho, no caminho, mostrando ele fazendo, se aprende melhor, se aprende muito mais. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai no amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Efésios 5, verso 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus. Nós só podemos ensinar pelo exemplo se nós formos o exemplo que nós buscamos de Deus e de Cristo para as nossas crianças. E este é um caminho que mexe inteiramente com a gente. Por quê? Porque somos trabalhadores, ocupados demais, muitas vezes omissos, muitas vezes não gastamos tempo para ouvir a nova geração. Muitas vezes nós nos limitamos à frase seguinte: ah, no meu tempo não era assim. A gente falava e essas crianças obedeciam. Agora elas viram o olho, fazem cara feia, parece que são soberbos, parece que estão nos enfrentando. O meu pai falava, minha mãe falava e obedecia. Alguém já falou isso? Agora parece que quando você olha para essa nova geração com um olhar diferente, eles olham para você e falam: por que você está me olhando assim? É ou não é? Eu não sei você, mas eu fui criada com a minha avó, e a minha avó tinha uma educação muito firme, ela era muito amorosa, mas ela era firme também. E eu me lembro uma vez que eu ia à igreja com ela, pequenininha não, devia ter uns 10, 11 anos já. E tinha uma amiguinha na igreja que não era assim uma boa companhia. Na igreja, não era uma boa companhia. E a minha avó, experiente,
A gente que é pai, a gente experiente, a gente sabe quem é boa companhia e quem não é boa companhia. A minha avó falava assim, olha, eu não quero muito que você fique andando junto com a fulana de tal, porque a fulana de tal, ela fala palavrão, ela faz umas coisas que não são legais. Então assim, não é para você perder a amizade dela, mas você não precisa ficar andando junto, porque quando a gente anda junto, às vezes a gente aprende a fazer as mesmas coisas. Enfim, e todo sábado essa menina chamava eu para casa dela, depois do culto. E a minha avó se incomodava com aquilo, até que um dia minha avó descobriu uma técnica infalível. Ela chegou e falou para mim o seguinte, Ana, antes de ir para a igreja, nós vamos para a igreja hoje, certo? Vamos, vó. Tá animada? Tá feliz? Tô, vó. Que legal, né? Então, chegar lá na igreja, nós vamos ter o culto, a escola sabatina. E no final, eu tenho certeza que a amiga, deixa eu inventar o nome para amiga. Amiga Mônica, não é esse nome, tá? A amiga Mônica vai te chamar para você ir lá para casa dela. Você lembra que eu já te falei que eu não quero que você vá para lá? Lembro, vó. Então, ela vai te chamar, porque eu sei que ela vai te chamar. E a vovó está te ensinando que não é bom você estar muito com ela. E eu vou deixar você ir, se você me pedir. Porque ela vem pedir junto com você. Ela vinha pedir junto comigo. Fala, posso ir para casa dela? Ela estava pedindo. E minha avó falava, pode ir, né? Então minha avó já me preparou. Falou, olha, então se ela chegar em você e falar assim, vamos para minha casa e você vir me pedir, eu vou olhar para sua cara e vou dizer o quê? Pode ir. E vou sorrir bem feliz. Mas quando você chegar da casa dela à tarde, a gente vai ter uma conversa muito séria. E eu já sabia o que era aquela conversa muito séria. Tinha experimentado aquela conversa séria em outras vezes. Então eu já entendia. E fomos para a igreja. Foi muito legal ir para a igreja. E como a minha avó parecia que era profeta, ela via as coisas, ela sabia das coisas. Chega lá no final da igreja, todo mundo lá fora se confraternizando, cumprimentando. E aí a minha amiguinha Mônica chegou em mim e falou assim, Ana, vai pra minha casa? Eu falei, ai, que legal, vamos. Ela, nossa, vai ter isso, minha mãe fez isso de almoço, vai ser muito legal. Vai mesmo. Eu falei, ixi, tem que pedir pra minha avó. Ela, não, eu vou lá com você. E pegou minha mão e nós fomos lá perto da minha avó. E eu falei, vó, olha, a minha amiga tem aqui, ela me chamou para ir na casa dela. E fala aí, Mônica, ela, Tiraci, deixa ela aí, vai ser muito legal, não sei o quê. Falava. E eu, posso ir, vó? O que a minha avó fez? Deu aquele sorriso lindo para mim. Falou, pode. Irmãos, eu conheci a cara da minha avó. Eu conhecia, quando eu vi aquele sorriso, eu virei para minha amiga Mônica e falou, eu não quero ir não. E ela falou assim, como assim? Que estranho. A minha avó deixou. Mas eu acho que eu não quero ir não. Eu não quero mesmo não. Ela, mas Ana Paula, ela deixou vocês. Você não deixou tirar assim? Ela, deixei. E ela dava aquele sorriso maior ainda. E eu, vó, eu posso ir mesmo? Ela, pode. E eu, não, Janete, mas eu não quero ir não. Ih, falei o nome. Falei o nome. Tá gravado, irmão? Ela não vai assistir, eu acho que não. E eu falei, não, eu não quero ir. Eu não vou. Ela, mas por que você não quer ir? Eu falei, não, eu vou para casa. A minha avó fez um almoço gostoso também. Eu vou fazer umas coisas que são minhas. E fui para minha casa. Quando chegou em casa, eu estava em silêncio, a minha avó também. E eu ali ajudando ela a preparar o almoço de sábado, esquentar ali, começar a esquentar, ajudando a salada. E ela chegou em mim e falou assim, filha, deixa eu te falar uma coisa. Foi difícil falar não para sua amiga? Eu falei, foi, irmão. Foi muito difícil. Porque ela é muito legal. E ela falou, eu sei, filha, que ela é legal. Mas ela vai te ensinar coisas que eu não queria que você aprendesse agora. Então você fez muito bem em não ir. Parabéns. Me deu um abraço, a gente almoçou, ela orou comigo. Na moral de história disso, irmãos, essa minha amiga ela não está na igreja. Já tem muitos anos isso. Ela saiu da igreja muito cedo. Ela se envolveu com namorados diferentes. Ela
Ana saiu da igreja. E eu era assim, muito admiradora dela, dos pais dela. E nós perdemos os pais dela, que eram muito líderes fortes na igreja, nós perdemos há 2 anos atrás. E outro dia eu vi uma postagem dela numa rede social, ela falando assim, que tinha um vazio dentro dela, porque ela tinha perdido os pais, que eram cristãos. E ela fez uma menção ali como se os pais estivessem ouvindo e vendo o que ela estava ali escrevendo na internet. E eu fiquei pensando, o que fez ela desviar do caminho? Às vezes, nós precisamos ensinar essa geração que nós às vezes achamos um pouco petulante, ou porque não entende as nossas expressões faciais, porque às vezes nós achamos que eles querem mudar as coisas da igreja, e nós temos dificuldade de ensinar essa geração, porque muitas vezes a gente quer que eles simplesmente façam aquilo que a gente manda. E esquecemos que precisamos olhar nos olhos deles, ouvir-os o que eles têm para dizer, porque eles precisam encontrar significado em tudo que eles estão vivendo. Significado. Quando você estava na escola, certamente você estudou sobre o cateto da hipotenusa. Você usa ele para quê? Talvez algum engenheiro use para alguma coisa, não sei mesmo. Lembra que você tinha que conjugar vários verbos? A professora passava lá o passado, o presente e o futuro. E não tem só esses não, tem o pretérito do futuro, o pretérito mais que perfeito. E eu lembro uma vez que eu, ali fazendo aquela lista de verbos, eu cheguei na professora, por que eu tenho que fazer isso? Ela olhou para mim e falou assim, senta e faz. Eu sentei e fiz o quê? E fiz. Essa geração de agora, a gente não pode falar senta e faça. A gente precisa ensinar significado. O porquê que ele tem que fazer. O olhar no olho dele e falar, filho, o que você pensa disso? Explica, o que você está sentindo disso? E isso dá trabalho. Isso dá trabalho. Porque não é simplesmente falar, faço o que eu estou falando e ponto final. Eu não estou dizendo que muitas vezes você vai precisar falar, filho, você não vai entender isso agora. Mesmo que você explique, você não vai entender isso agora. Mas você vai ter que fazer. Você precisa fazer. Mas você precisa se mostrar como pai, como líder, empático da dúvida dele. Não é para fazer porque ele tem que fazer. É para fazer porque tem um significado e um propósito. Mas isso precisa ser explicado. Sabe, irmãos? Para criar, ou educar, ou ensinar, por exemplo, nós não precisamos ver os grandes artistas da internet, os grandes coaches. Nós não precisamos criar modelos para criar ou ensinar, pelo exemplo. Nós precisamos, primeiro, conviver e viver o modelo de Cristo e passar pelos nossos filhos. Tem um texto que eu gosto muito, que está no livro Educação, página 30, que diz assim: como seria diferente a condição das populações se no mundo hoje fossem praticados os princípios das leis de Deus? Que princípios? Quando a gente lê os 10 mandamentos, não terás outros deuses diante de mim. Por quê? Qual o significado disso para um adolescente? Por que ele não pode ter outros ídolos? O que esse mandamento tem a ver com que ele, como um ser novo nesse mundo cheio de informações, ele precisa entender? Ensinar que ele tem que adorar aquele que fez o céu, a terra, que o fez, que fez as emoções dele, que fez os sentimentos dele. Adorar esse Deus, não há ídolos, como os influencers que nós temos por aí. O conhecimento de Deus,
a companhia dele no estudo, no trabalho, sua semelhança no caráter, deveriam ser fonte, os meios, o objetivo da educação de Israel. Educação que foi comunicada por Deus aos pais e por eles transmitidas aos filhos. Ensinar sobre trabalho, sobre saúde, sobre finança, sobre escolher companhia, sobre escolher o namorado, a namorada, sobre ser menino e menina, criados por Jesus, que nos fez seres únicos, individuais, com todas as nossas emoções, capacidades e individualidade. Ensinar. Eu não sei se essa mensagem, em algum momento, você pode pensar assim: bom, os meus filhos já estão grandes, já seguiram o caminho deles. Pode ser que alguns aqui pensam: eu não tenho mais nada para ensinar, já estou terminando. A gente sempre tem muito o que ensinar para todas as pessoas que a gente entra em contato. Você pode não ter filhos para ensinar da pequena idade, mas aí dá tempo de você mostrar Jesus na vida de muitas pessoas através do que você é e de como você é. Eu até falo para os pais que pensam que talvez iniciaram errado, porque quando eu leio o livro Orientação da Criança, às vezes eu falo assim: nossa, parece que eu comecei errado. Ou em algum momento eu falo assim: parece que isso aqui eu fiz errado. E aí Ellen White nos traz uma mensagem aqui que eu acho muito importante, que todos soubessem. Orientação da Criança, página 47. E tem um subtítulo que diz assim: se o começo foi errado, então aos pais que começaram o ensino de forma errada, eu diria: não fiquem desesperados. Vocês precisam ser firmemente convertidos a Deus. Necessitam do verdadeiro espírito de obediência à palavra de Deus. Devem fazer decididas reformas em seus costumes, nas suas práticas, conformando sua vida com os salvadores princípios da lei de Deus. Então a gente precisa fazer reforma na nossa vida, conformando a nossa vida com os salvadores princípios da lei de Deus. O êxito, irmãos, está na fidelidade em executar aquilo que é plano original de Deus. E ainda assim, não é garantia. E ainda assim não é garantia. Aí você pode pensar: poxa, Ana Paula, agora você veio me dar essa notícia. Sansão foi ensinado nesses caminhos. Ele aprendeu sobre como comer, como vestir, qual escolha ele teria que fazer, quem ele deveria se casar. Mas no meio do caminho, ele deu uma desviada desse caminho. Ensinando dessa forma ainda não é garantia, mas nós temos a promessa. Olha que promessa, está no mesmo verso que lemos lá no início, Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e quando ela for velha, não se desviará dele. Você conhece a história de Sansão? Eu não vou contar ela, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Hebreus 11 agora, para nós finalizar. Hebreus 11, lá na Galeria da Fé, nós encontramos vários nomes, várias pessoas que, pelo seu testemunho, serão acordados quando Cristo voltar. Hebreus 11, capítulo 32, e nós vamos ler até o 38. Que direi mais? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque e quem? Sansão.
Jefté, Davi, Samuel, os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Vamos ler o 39. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Verso 40. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco eles fossem aperfeiçoados. Irmãos, o final da história de Sansão é ele na galeria da fé. Ensinar no caminho não tem garantia, mas tem uma promessa. Mas mesmo que a gente não tenha garantia, aquela planta lá no coração, ela vai germinar, ela vai florescer. E pela palavra de Deus, ela vai florescer na vida dos nossos filhos. E nós vamos poder ter essa mesma bênção que Sansão. Mas eu não quero pensar que nós não temos garantia. Eu quero pensar no que é certo. Pensar que nós não vamos ter filhos desviando do caminho. Porque é muito melhor pensarmos que pregando no caminho, estando com eles, vivendo sobre a palavra, nossos filhos estarão conosco quando Cristo voltar. Por isso, eu digo aqui que você conhece a história de Sansão. Mas eu faço uma pergunta. Qual será o final da sua história? Aonde o seu nome vai estar escrito no final dela? Eu não sei qual é o final da minha história. Eu sei que essa aí é uma família que eu amo muito. E hoje eu estou aqui incompleta porque eu nunca pensava que eu ia ter uma agenda e que meus filhos teriam outra. E pasmem vocês, eles têm outra agenda. Hoje eles estão na igreja, lá do Bosque da Saúde, tocando piano na igreja. Os 3 vão tocar lá. O professor de piano levou eles, depois vai deixá-los em casa. Meu marido está na caravana da esperança e eu estou aqui. Irmãos, esse é o bem mais precioso que Deus deu para nós. Esse é o bem mais precioso que eu tenho. E eu oro todos os dias para que o inimigo não tenha poder sobre eles. A gente se emociona a falar de família, né? Você também deve orar para que o inimigo não tenha poder sobre os filhos. Você também deve orar porque a influência lá fora está muito desigual. Está muito desigual. E que nós possamos um dia estar com eles, aguardando aquele Senhor que virá nas nuvens dos céus e dizemos: este é o nosso Deus a quem esperávamos há muito tempo. Que o Senhor possa abençoar essa igreja, abençoar a liderança que cuida desses pequenos, desses adolescentes, que possa abençoar a todos vocês que saem para fazer um trabalho missionário e trazem pessoas novas aqui para essa igreja. Que Deus possa ajudar você, que possa ensinar através do seu exemplo quem é Cristo para essas pessoas. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Eu posso anunciar a música? Eu queria fazer diferente. É uma música para criança. E aí eu queria que nós cantássemos e queríamos que nós orássemos, mas eu queria que nós orássemos diferentes. Eu não sei se você está com a sua família completa aí, mas eu gostaria que você hoje cantasse essa música e abraçado com a sua família, com seus filhos, com os seus amigos. Se você não tiver a família aqui, alguém puxa essa pessoa para perto também para estar junto com alguém, com a família. Nós vamos cantar esse hino, que é o hino 406. Isso.
Não, 5, 2, 2. 406 nós já cantamos. Eu quero esse poder. Nas cenas finais desse mundo, quem terá o poder para falar é aqueles que estão sobre os pés de Cristo. E crianças, jovens, velhos, adultos, todos esses testemunharão do amor de Deus. Então vamos ficar em pé, nós vamos cantar Eu Quero Esse Poder. E você vai abraçar, vamos orar juntos para que, enquanto continuamos nesse mundo, a gente consiga ensinar nossos filhos, nossas filhas, nossos amigos a seguir o exemplo de Cristo através de nós. Vamos cantar? Nascer nas cidades deste mundo, muita gente vai se espantar com todos tão simples, mas tão eficaz, que o Santo Espírito vai se manifestar no futuro que está tão próximo. Crianças serão revestidas com o Santo Espírito, então proclamarão que Jesus Cristo em breve virá. Crianças assim, pequenas como nós, e jovens cristãos se encherão de poder, despertarão grande admiração, falando com a dor que Jesus vai voltar. Eu quero esse poder, eu quero esse poder, eu quero esse poder, eu quero esse poder. Crianças assim, pequenas como nós, e jovens cristãos se encherão de poder, despertarão grande admiração, falando com a dor que Jesus vai voltar. Eu quero esse poder, eu quero esse poder, eu quero esse poder, eu quero esse poder. Quem quer esse poder diz amém. Amém. Vamos orar. Grande Deus que estás nos céus, aqui está a igreja do Jardim Prudência, Senhor, te adorando, te louvando, te exaltando, porque o Senhor é digno de toda adoração e louvor. Senhor, obrigada porque o Senhor deixou aqui na tua palavra instruções para que pudéssemos falar, ensinar e mostrar Cristo Jesus através do nosso exemplo. Senhor, nós somos tão imperfeitos, falhamos como pessoas, não seguimos os teus preceitos, temos a vida tão difícil, muitas vezes nos afastamos para longe de Ti e nos deixamos de espelharmos em Cristo para poder dar o exemplo, às vezes usando as palavras para ensinar, mas nem sempre, Senhor, usando a nossa vivência para ensinar. Por favor, nos ajude nisso, Senhor. Transforma a nossa vida, que seja feita a reforma certa, para que possamos mostrar através da nossa vida Cristo Jesus a outras pessoas. Senhor, nos ajuda a dar espaço na igreja para os nossos jovens, adolescentes, crianças, para que elas, através do Teu Santo Espírito e poder, possam continuar falando o Teu amor para outras pessoas também. Que eles possam ter espaço aqui na Tua casa de adoração, que eles possam ter espaço nos lares deles, que eles possam ter espaços aonde eles estiverem e que eles sejam imbuídos do Teu santo poder e Espírito para falar de Jesus. Senhor, nós estamos aqui abraçados com a nossa família.
Nem todos estão com a família aqui. Aqueles que não estão com a família aqui, Senhor, neste momento, visita com teu Santo Espírito. Se alguém tem filho fora da igreja, Senhor, onde ele estiver, convide ele, faça ele voltar, Senhor. Que o seu Santo Espírito incomode ele onde ele estiver, para que ele possa entender que está na hora dele voltar para a casa dele. Se aqui tem pais que têm preocupação de ensinar, Senhor, de mostrar, ser exemplo, de querer que os filhos continuem na igreja, que às vezes eles têm tantas limitações para isso, dê poder a esses pais, para que, imbuídos do teu poder e espírito, eles possam ensinar essas crianças, esses jovens, esses adolescentes. E, Senhor, tem um pouquinho de jovem, adolescente aqui, criança. Senhor, essa é a parte mais bonita da igreja. Que o Senhor, que sempre disse, deixar-me vir a mim dos pequeninos, que o Senhor neste momento possa usar esses adolescentes, juvenis que estão aqui nessa igreja, para que eles possam sentir que eles não estão sozinhos, que o Senhor se agrada de quando eles cantam, de quando eles leiam a Bíblia, de quando eles estudam a lição, de quando eles vão à igreja, que eles saibam disso, Senhor, que o Senhor se agrada disso, e que lá onde eles estiverem, na escola, com os amigos que talvez não são da igreja, que o Senhor possa usá-los para falar de Ti. Senhor, abençoe essa igreja, a liderança dessa igreja, e abençoe as nossas famílias. Não deixe o inimigo tocar nenhum deles, Senhor. Eu peço essa bênção estendida à minha família também. E eu faço essa oração no nome de Cristo Jesus. Amém.